Oi, Daisy, tudo bom? Deve estar vendo que eu tô aqui num lugar diferente, né? Na verdade, eu tô na rua e eu só me lembrei. Na verdade, não tava muito na programação, não. Mas acabei tendo que sair e vai ter que ser bem rapidinho. Hoje aqui. Oi, boa noite. Aí, eu tô aqui sentada e um carro estacionou na minha frente. Tive que vir para um lugar, não teve jeito. Aí eu vou ter que falar aqui rapidinho. Hoje não vou poder me prolongar. Mas assim, eu acho que a gente conversou outro dia sobre esse assunto de financiamento, não foi? Edilena, tudo bem? Boa noite. Veja só. Então, depois eu vou deixar aqui gravado, como eu tava falando. Tem mais gente que entrou aqui que eu não sei que nome é, porque tem FG917. Boa noite, pessoal. Então, eu já tô bem atrasada, pra não ficar fora do horário. E eu não vou poder me prolongar. Eu tinha minha programação de ficar aqui 30 minutos, mas só que eu me lembrei depois que eu tinha um compromisso hoje à noite. Mas, como ainda tem um tempinho para entrar ali, então eu vou falar do assunto aqui um pouco. O intuito, na verdade, como vocês estão vindo hoje aqui pela primeira vez, o intuito dessas lives na quinta-feira é para tirar dúvidas de qualquer assunto que tenha a ver com imóvel. Só que, como começou semana passada e eu achei que seria interessante falar de alguns assuntos, né, que geralmente surge, que pode ser a dúvida de alguém que aparece aqui. Então, eu coloquei a respeito de financiamento, quando a pessoa é ou não, o que faz com que a pessoa seja ou não aprovada num financiamento, numa análise de financiamento. E se a pessoa está com o nome limpo, ou como eu coloquei lá na descrição, com o nome sujo, se isso impacta, né, o que faz com que isso impacte no financiamento que a pessoa vai tirar. Gés Neto, boa noite. Então, veja só, o que acontece quando a pessoa... Hoje, inclusive, apareceu uma pessoa que estava falando comigo, no particular, sobre esses assuntos, né, tirando dúvidas. O que faz com que o banco não aprove o financiamento de alguém? São vários fatores, que principalmente quando a pessoa está com a renda comprometida, ou quando a pessoa... Existem 3 fatores primordiais, que são quando a pessoa está com a renda toda ocupada, digamos assim, porque você precisa ter 30% da sua renda destinada para pagamento do financiamento. Então, nesses 30%, se você já tem um financiamento em curso, se você já está pagando, e o que sobra do seu, que hoje, por exemplo, Caixa Econômica, ela libera que você consiga pagar mais de um financiamento, mas para isso, a sua renda precisa estar com o valor da parcela desocupado dentro desses 30%, né? Outro aspecto também é quando você está com restrição no nome. E isso é o assunto que eu coloquei, né, como primordial nessa questão. Quando você está com restrição no nome, nenhum banco vai aprovar. Por quê? Porque ele tem medo de que a pessoa dê um calote, né? Que isso é o que, às vezes, por mais que a pessoa, digamos assim, nem todo mundo que está com restrição, nem todo mundo está assim porque quer, não é? Várias pessoas, às vezes, estão com algum problema na justiça, está com alguma coisa que ainda não foi liberado, uma revisional de carro, já aconteceu, principalmente na situação. Existem as pessoas que estão e não conseguem resolver, porque são pessoas realmente descontroladas, e existem as pessoas que têm essa questão e isso impacta no seu dia a dia, né? Principalmente o financiamento. Então, quando a pessoa o banco não tem como mensurar que essa pessoa está com o nome comprometido com restrição, se foi por causa na justiça ou por enrolação, né, digamos assim. Então, ele não aceita de maneira nenhuma, em nenhuma situação. Principalmente a Caixa Econômica. A pessoa não pode estar nem com R$20. A pessoa tem que resolver. Não pode estar com nada, R$0 com o nome comprometido, que isso ele não vai aprovar. Então, é como eu falei, essa questão de risco de calote é uma das situações que faz com que a pessoa não seja aprovada no banco para o financiamento. Outra questão é que também é uma exigência legal. Todos os bancos exigem, porque justamente pode comprometer futuramente, por melhor índole que a pessoa tenha, por melhor boa-fé que a pessoa tenha, já que se ele tiver com alguma questão que seja por conta de uma causa na justiça, por exemplo, que ele não tem culpa, para o banco isso não importa, tá com o nome comprometido, infelizmente. Uma outra situação que aconteceu, às vezes, a pessoa é casada, né? Quando é casada, tanto faz, ou com o marido ou com a esposa, um dos dois, por exemplo, uma das duas partes, se por acaso só um que vai comprovar renda, né, que vai entrar como comprador principal,
não querendo ser feminista nem machista, mas, por exemplo, digamos que o homem vai entrar com uma renda principal, que geralmente é o que mais acontece. E a esposa não está trabalhando, é do lar. Mas já vi muitos casos que a pessoa às vezes não está trabalhando, mas um deles está com o nome comprometido. Digamos que a esposa, nesse caso aí, está com o nome com restrição. Se eles são casados no civil, não vai conseguir financiar. Por mais que o marido ou a esposa, por mais que tenha renda suficiente, nesse caso aí agora é considerado renda familiar. Então, o comprometimento de um é do outro, porque a responsabilidade passou a ser do casal. É uma situação, inclusive, que surgiu agora. Essa semana uma pessoa estava conversando comigo, ela está com o nome comprometido e a renda vai ser do marido. Mas não tem jeito, não vai dar jeito de resolver. A não ser que ela resolva, pague tudo o que ele tem lá, a causa que está ocasionando o nome dele está com restrição. E aí sim, tem que esperar um tempinho para o nome estar todo liberado. E o banco, ele só vai reconhecer. O banco tem um delay, principalmente Caixa Econômica, na hora que só consegue ter essa atualização de que o nome da pessoa já está liberado na virada do mês. Então, por exemplo, se ele já liberou, sei lá, dia 15, né? Aí já limpou o nome. Geralmente, com uma semana já está tudo ok. Mas só que vai ter que esperar até o dia 30, ou melhor, para dia 1º, o nome já aparecer no sistema do banco como ok. Infelizmente é assim. Então vai ficar lá, você vai ficar olhando toda semana, ainda vai ficar aparecendo lá e para o banco ainda vai estar constando essa restrição. Então só dia 1º que vai estar tudo ok. Eu já falei os 3, né? Acho que sim, porque eu falei sobre o comprometimento, que é a questão que tem a ver com os 30%. Eu já falei que é uma exigência legal e já falei também que é uma questão do risco de calor. Então esses são os 3 motivos principais que fazem com que o banco não aprove um financiamento. E, principalmente, é isso que eu falei agora, é o nome estar com restrição. Se o nome estiver com restrição, é o principal motivo hoje do brasileiro, da maioria das pessoas, é o motivo principal para a pessoa não conseguir um financiamento. Sim, tem uma outra coisa, não é o que geralmente acontece, mas, por exemplo, uma pessoa que não movimenta muito a conta. Ou então, por exemplo, não usa cartão de crédito. Às vezes a gente acha que comprar sempre à vista é a melhor coisa. É muito bom, porque você evita juros, você evita, né, juros mesmo, em cima de alguns parcelamentos, esse tipo de coisa. Mas o banco, ele também tem ligação com o mercado, comércio de uma forma geral. E toda vez que você usa um cartão de crédito, quando você faz compra, debitando de uma conta no supermercado, em alguma loja, esse tipo de coisa, então o banco ele vai recebendo essas informações. E isso faz com que ele consiga ter uma ideia, o banco e a Receita Federal, né? Consiga ter uma ideia da movimentação que você faz com o dinheiro no comércio, no mercado de uma forma geral. Então isso faz com que, por mais que você não seja CLT, por mais que você não seja, se você não for CLT, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, autônomo, então essa movimentação que você faz no comércio é que faz com que ele tenha uma real ideia, tirando, claro, declaração de imposto de renda. Tem muita gente, a gente sabe, inclusive passa muito na minha mão, infelizmente, pessoas que não declaram da forma real, não declara direito o que realmente ganha. E isso faz com que dê um prejuízo nesse momento. Nesse momento aí, por quê? Porque eu já peguei uma situação uma vez que uma pessoa tinha 100 mil na mão para dar dinheiro para uma entrada, por exemplo. Mas ele fez uma declaração de imposto de renda, ele ganhava muito mais, mas fez uma declaração de um salário mínimo. Como é que a pessoa vai comprar um imóvel? Ele queria um imóvel de tamanho bom. Vai comprar um imóvel com uma declaração de imposto de renda comprovando o salário mínimo. Não ia conseguir. Por mais que ele teria que dar muito mais, o banco não aceitou, ele teria que dar muito mais de entrada, porque o que ele tinha como comprovar renda era justamente com a declaração de imposto de renda. E a movimentação bancária dele, as coisas não se batiam. Uma coisa não conversava com a outra. E aí não deu jeito. Outra coisa, hoje quem libera financiamento é banco físico, né? Santander, Itaú, Caixa, Banco Bradesco, mas apareceu um negócio aqui na tela na hora e atrapalhou. Sim. Mas, por exemplo, surgiu uma pessoa essa semana que ele tem banco digital e não movimenta a conta física. Banco nenhum aceitou. Está aceitando fazer financiamento para ele. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, quando não consegue pelo banco físico, por onde que ele vai financiar? Porque até hoje o banco digital não está fazendo financiamento para ninguém, né? Então, esses são os motivos que fazem com que uma pessoa não consiga fazer financiamento, infelizmente. Para as pessoas que chegaram depois aqui, eu deixei um aviso, vou baixar a live, eu vou deixar publicada aqui no final, aqui depois, né, mais tarde um pouco, mas vocês estão vendo que eu estou em um lugar público, infelizmente, por isso que eu marquei para mais tarde um pouco, e não estava lembrado que eu precisava sair.
Então eu acabei tendo que estar aqui em um lugar e já vai começar. Então, deixa eu ver que horas são. Já vai começar e eu vou precisar dar tchau pra vocês, infelizmente, mas eu não quis deixar de marcar minha presença, porque o que a gente se compromete tem que fazer, não é verdade? Então, vou deixar gravado aqui depois, vou colocar, mas não vou baixar agora, porque se eu deixar já colocado aqui, como eu não tô no Wi-Fi, ele perde muita resolução, viu? Mas eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, eu fiquei muito feliz de vocês terem aparecido, estarem aqui, mas pode ter certeza que quem chegou depois aqui vai poder assistir, tá bom? Então, beijo grande. Se quiserem tirar dúvidas, vão deixando para a próxima semana, vocês entram de novo e já tragam sua dúvida, viu? Não esqueçam disso. Ô, Alan, obrigada também pela sua presença, viu? Fiquei muito feliz, tá bom? Então, beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada. Pode deixar alguma dúvida aqui depois, quando eu deixar gravar, se quiser perguntar alguma coisa, eu respondo também, tá bom? Eu vou tentar convencer depois um amigo que ele está fazendo análise de crédito também, tentar convencer ele a participar aqui. Só que ele é um pouquinho meio envergonhado, não sabe, diz que tem vergonha das câmeras. Mas acontece, tá? Então, um grande abraço, beijo e uma boa noite para vocês.